Olá, pessoal! Hoje o nosso UCB em Foco, o seu podcast da Universidade Castelo Branco, no coração da Zona Oeste, vai falar de um tema muito interessante, que é a importância das atividades de extensão universitária. Em uma universidade, a extensão universitária é uma das funções sociais que tem por objetivo promover o desenvolvimento social e fomentar ações que levam em conta os saberes e fazeres populares, garantir valores democráticos de igualdade de direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental. Temas que estão muito presentes nos 17 Objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecido como Agenda 2030. Toda universidade é baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Esses três pilares são inseparáveis e formam a base do conhecimento acadêmico, estando presente em todos os cursos do ensino superior, ou seja, a graduação. O ensino, parte que os estudantes são mais familiarizados, é o meio em que os alunos constroem conhecimento dentro de sua área de estudo. Já a pesquisa é a parte da formação onde o conhecimento adquirido é materializado. Isto é, por exemplo, onde o estudante tem a oportunidade de estudar assuntos e resolver problemas reais, como, por exemplo, as doenças ligadas à área do seu curso. Já a extensão, que todo estudante precisa conhecer, é o eixo que busca estabelecer uma relação entre a universidade e a sociedade. Esse assunto é a pauta do nosso episódio de hoje, que vai abordar sobre a importância das atividades de extensão universitária e como elas podem fazer diferença na região onde se realizam as intervenções sociais. E para falar desse assunto, eu vou conversar com o professor Flávio Damião Pinto Júnior, que é mestre em Sociologia e também especialista em Educação e Reeducação Psicomotora. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. E eu gostaria que o senhor começasse dando uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos colaboradores, antes da gente entrar nesse assunto tão importante que eu sei que o senhor tem muita coisa boa para contribuir. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, é uma grande satisfação que eu estou na casa com vocês e aqui compartilhando um pouco da minha experiência aqui na instituição, não só na Castelo Branco, no presente, né, mas aquilo que a Castelo Branco projetou, porque eu fui aluno da casa, né? Eu fui um acadêmico também aqui, passei por esse processo e hoje como professor é muito gratificante colocar todos os saberes, né, que os professores aqui viabilizaram a mim, acessaram, para que a gente conquiste mais espaços, sem dúvida nenhuma, sobretudo na sociedade, né, que se falando de extensão universitária, a sociedade ela fica mais perto da gente que a gente imagina. Muito bem, o senhor que é mestre em Sociologia, mas também é mestre pela Universidade de Castelo Branco, não é isso? Mestre em Ciência da Motricidade Humana. Então, uma pessoa mais do que qualificada que está aqui hoje com a gente para falar. Professor, começa explicando para a gente o que é extensão universitária. Sim, a extensão universitária ela começou a surgir no Brasil a partir da década de 80. E quem impulsionou a extensão universitária foram os estágios, porque foi observado pelas universidades públicas que o estágio não era o suficiente para alguns atingimentos serem alcançados, como a qualificação do aluno universitário, né, e o bem-estar da sociedade. Isso não acontecia no estágio, o estágio não promovia isso. E a partir da década de 80 iniciou-se um processo de estudos para entender que forma uma intervenção poderia ocorrer e que poderia trazer para o universitário e para a sociedade em geral, sobretudo aqueles que apresentavam alguma necessidade, carências, vacuidades, né, uma melhor, entre aspas, qualidade de vida. E a partir daí os estudos iniciaram nas universidades públicas e depois veio o atingimento nas particulares por volta da década de 90, não oficialmente. Bacana, Amanda, que a gente pode entender isso como uma evolução, uma qualificação no meio acadêmico. Professor, as atividades extensionistas, elas têm muita importância. Queria que você falasse como, com esse grande conhecimento que o senhor tem, qual a importância dessas atividades na sociedade, mas principalmente na formação de novos profissionais. Perfeito. Aqui na universidade nós fizemos várias intervenções.
fizemos em escolas municipais que apresentavam uma dada carência. Nós também fizemos isso na Vila Olímpica de Padre Miguel, né, e no sistema prisional. É claro que para as pessoas que recebem os alunos da universidade, os alunos depositam ali, sempre acompanhado de um docente, todo o seu conhecimento desenvolvido. Então, todos os planejamentos são feitos a fim de que o aluno trabalhe as suas potencialidades nesses espaços. Então, para isso, nós temos que fazer um estudo da trajetória dele e até onde ele alcançou os seus saberes. Isso, sem dúvida nenhuma, traz ao aluno uma oportunidade de exercitar a sua prática. É como se ele lesse uma teoria num livro e colocasse em prática, não ficasse só na teoria. Ele realmente vai para a prática. E para a comunidade em geral, ela evolui a partir do momento também que os discentes da instituição evoluem, porque ela recebe todo aquele conhecimento, todas aquelas orientações, práticas e etc. E ela cresce também como comunidade, né? Não só o sujeito individual, mas também o grupo social que nós estamos atuando. Então isso é gratificante para os dois lados. E essa promoção é advinda da universidade. Não tem outra fonte. A extensão universitária ela é característica da universidade, seja ela pública, seja ela particular. Professor, a gente, dentro dos projetos que a Universidade de Castelo Branco desenvolveu na Zona Oeste, muitos passaram e passam ainda na área da medicina, que é o mais novo investimento da universidade, por essa questão das atividades de extensão. Mas a gente sabe que o senhor até comandou, se eu não me engano, você foi o idealizador desse projeto no sistema prisional. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto, que a imprensa chegou a comentar, foi um projeto que teve uma grande repercussão. Foi um olhar, no meu entendimento, assim, muito assertivo de levar um projeto de extensão para um segmento que muitas vezes ainda passa a ser não invisível, mas que talvez não tenha o olhar social necessário na sociedade. Conta pra gente como é que foi essa experiência, foi o seu principal desafio, foi o que mais lhe marcou. Fala sobre esse projeto pra gente. Se você me permitir, eu queria começar com uma introdução, né? Eu já tive aqui uma gestora, a dona Vera Gissoni, e quando eu entrei na casa como aluno, nós tínhamos 44 projetos. Eu trabalhei num projeto na comunidade 77 aqui em Realengo, e comecei a ter ideias de como o projeto funcionava a partir daí. E vindo para cá como professor, não podia ser diferente. Na 77, por coincidência, a gente trabalhava com a questão da prevenção de meninas que estavam tendo a gravidez precoce na região. Então era uma equipe multidisciplinar, desenvolvemos um trabalho lá, eu como acadêmico ainda, aprendendo com os professores e aprendendo com o ambiente, com o espaço. Isso é muito importante, não interrompendo essa ideia, porque assim, isso reforça como que a UCB desde sempre teve esse entendimento e este olhar como universidade que realmente surgiu e é parte da Zona Oeste, de ter esse olhar de ampliado para as questões sociais da região. Isso é o seu legado, é o legado da instituição. Não tenha dúvida. E ela concomitou porque nós trabalhávamos com meninas e fomos para o sistema prisional para trabalhar com mulheres privadas de liberdade. Porque uma mulher quando está preso, um homem quando está preso, um autor chamado Goffman, ele caracteriza isso como uma instituição total, que é o nível 5, ou seja, essas pessoas não têm contato com a sociedade. Se tratando de mulheres, as mulheres elas recebem muito menos visitas do que os homens, porque os homens geralmente se afastam das mulheres e quem as visitam geralmente são as mães, e numa quantidade muito pequena. E nós fomos para o Instituto Penal Santo Expedito, juntamente com uma equipe que, se me permitir, ela não era interdisciplinar, era multidisciplinar, porque nós tínhamos todas as áreas de saúde envolvidas no processo. Educação física, fisioterapia, psicologia, biomedicina, enfermagem, todos participaram de um processo latente dentro dessa instituição, que partiu da dança, caminhamos para o desporto, para atendimento psicológico, que elas não têm na casa, a SEAP não oferece. Nós fizemos testes de sangue, verificamos glicose, orientamos com a nutrição, orientamos a melhor forma de produzir alimentos com casca, porque existe um quantitativo de alimento lá, e muitos eram desperdiçados, como casca de cenoura, casca de beterraba, exato, com a ajuda do pessoal da nutrição, e fizemos uma intervenção
lá muito significativa, a qual aproveitamos o alimento, fizemos a prática de dança, fizemos a prática do desporto, tudo voltado para o lazer e para o desporto educacional, nunca conflitante, tentando agregar. Então a cooperação foi um dos pontos fundamentais para a gente, porque nós sabíamos que lá existem subdivisões e a gente queria quebrar essas subdivisões aproximando culturas. Essa subdivisão, acho que quem está nos ouvindo também vai ter a mesma curiosidade que eu, porque assim, eu já tive acesso como jornalista ao sistema penitenciário, à época da Vera Bruce, eu não sei se está no mesmo complexo lá onde o senhor esteve, mas é impressionante aquela realidade ali dentro. Então a gente tem uma visão, não romântica, mas um pouco talvez distorcida no cotidiano ali. Quando você fala da subdivisão, acho que as pessoas que estão nos ouvindo também devem ter essa curiosidade. As subdivisões geralmente são regionais, né? Então um grupo da Rocinha não conversa, não dialoga com o grupo do Vidigal. As pessoas que moram em Campo Grande não dialogam com o pessoal de Nova Iguaçu. E elas estão ali no mesmo sistema, né, sofrendo as mesmas, entre aspas, repressões que o sistema oferece a elas. É porque ela não tem liberdade de transitar, não existe isso. Uma das liberdades que foram dadas a ela foi o fato de irem para o ginásio conosco nas práticas. Por exemplo, a equipe de fisioterapia fez um trabalho em uma sala com as mulheres que tinham sofrido cirurgias ou que tinham apresentado algum problema de ordem física, e me perdoe, vou falar no geral, porque eram vários problemas, levavam para uma sala e faziam um trabalho toda sexta-feira. E nós, depois de 30 dias de aplicação, ou seja, 5 sessões, elas já relatavam melhora, porque elas eram orientadas pelo pessoal da fisioterapia em dar continuidade a esse trabalho, mesmo na cela. E isso trouxe resultados muito positivos. Então, essa configuração de afastamento começou a diminuir a partir do momento que elas se tratavam juntas, com os mesmos fisioterapeutas, produziam alimento juntas com o pessoal da nutrição, faziam dança juntas, jogavam futebol, voleibol juntas e assim sucessivamente nas outras intervenções. Então isso foi quebrando essa divisão, isso foi apontado, socializando, integrando, sempre pensando na questão da cooperação, porque nós sabemos que o isolamento lá é muito latente e, sobretudo, a participação familiar frente a elas é quase inexistente. Então, elas precisam se ajudar. E esse projeto teve prazo de validade, professor? Parou? Como é que está essa ideia? Esse projeto, ele iniciou em março do ano passado e se estendeu até o início, até 8, 9 de dezembro de 2023. Então, ele teve uma extensibilidade de aproximadamente 10 meses. Nós só paramos 15 dias no meio do ano por conta das férias, né? Apesar de alguns alunos nossos insistirem em dar continuidade. Mas a gente via a necessidade de dar uma pausa até para que a gente pudesse fazer uma reavaliação da nossa aplicação e uma própria autocrítica. Uma autocrítica, contracrítica, que é fundamental para que a gente pudesse chegar no segundo semestre melhor preparados e que acreditamos ter acontecido. Se não for pela universidade, fica aí a dica, um projeto maravilhoso, o caminho, quando se fala tanto de igualdade social, e olhar para essa população, fica aí, secretaria, o governador Cláudio Castro, poder público, uma excelente oportunidade de se montar o projeto. O professor está mais do que habilitado, monta o projeto, oferece ao governo. Eu acho que um trabalho como esse não pode parar, né? É um ponto de reflexão. Se não continua pelo meio acadêmico, que tem prazo, a gente sabe que tem as limitações para acontecer, mas eu acho que é uma ideia que seguramente rendeu frutos que o poder público pode muito abraçar, e é isso que a população precisa, é isso que o Brasil precisa, é isso que nós todos precisamos de evolução. Sem dúvida. E tem um dado que é muito interessante, que realmente eu não fiz a pesquisa, mas o CEAP nos disse que nós fomos a primeira universidade a fazer esse trabalho dentro do sistema prisional. Fomos a única, particular. E que isso já havia ocorrido, outros tipos de projeto, não como esse, não com essa configuração, com essa diversidade de cursos, né, de conhecimentos, não. Nenhuma universidade tinha feito um trabalho dessa natureza. Agora, como particular, nós somos a primeira universidade a fazer esse tipo de trabalho. Parabéns, professor. Qual a relação principal, do senhor entende, da pesquisa com a extensão?
A partir de um projeto desse, exige mais pesquisa, as universidades estão investindo mais em pesquisa, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, mesmo nas universidades públicas, a gente sabe que o investimento em pesquisa ainda não é o que o Brasil precisa, o que o Rio de Janeiro precisa. Qual é a relação da pesquisa com a extensão? A extensão, sem dúvida nenhuma, é um espaço para a iniciação de algum tipo de pesquisa, né? Porque, na verdade, é o empírico na sua pureza. Você vai para um espaço desse e você realmente faz uma análise do que está acontecendo. Se tratando do sistema prisional, e se me permitir falar primeiro sobre ele, depois de uma forma generalista, o sistema prisional, como é uma instituição total, você não tem muitas informações. Se você não estiver lá dentro, vivenciando, você não tem como extrair. Você precisa do empírico, né? E é uma casa difícil de entrar e difícil de se estabelecer. E nós conseguimos nos manter lá pela eficácia do trabalho. E não digo do meu trabalho, eu digo do corpo discente, né, que foi muito aplicado, muito dedicado e muito compromissado. Nós, na verdade, temos um grupo de alunos, nós temos uma pleia, vou dizer assim, se me permitirem, de alunos maravilhosos. Agora, não só no sistema prisional, mas também na Vila Olímpica de Padre Miguel, que tem uma característica de projeto social, é ali que a gente precisa perceber, por exemplo, o que o governo falha no sentido da aplicabilidade desse projeto. O que deveria estar acontecendo concomitantemente ao projeto e que não está. Então, o empírico, essa participação do aluno para os estudos em PTCC e TCC, que por acaso eu sou professor das duas disciplinas na casa. Então, é muito gratificante trazer um aluno que ele sai da bibliografia propriamente dita e vem para a pesquisa descritiva, onde ele associa leitura, projeto de trabalho de conclusão de curso, né, e finalizar um TCC, trabalho de conclusão de curso, com excelência e com toda aquela vivência que você praticou e com toda aquela leitura que deu suporte à tua vivência, né? Então, as duas, sem dúvida nenhuma, estão casadas. Você falou muito bem desses dois eixos. Como é que esses dois eixos enriquecem a formação acadêmica? De certa forma, você já respondeu aí, que o aluno consegue vivenciar. Sim. Mas como é que você associa? São dois eixos de extrema importância na carreira do segmento, no fortalecimento. Eu faço associação porque eu pego um gancho da sua fala sobre pesquisa. É difícil nós vermos as pessoas no campo. É difícil nós vermos as pessoas entrevistando, coletando dados, fazendo testes. Hoje está muito mais difícil. Eu não sei se a pandemia também interviu nesse processo. Eu acredito que sim, mas ele já vinha ocorrendo. Com a extensão, a gente permite o aluno que saboreie, entre aspas, essa questão de estar próximo à sua população, estar próximo à sociedade, entender a sociedade de perto. Porque por mais que venhamos a ler, não tenha dúvida, é de suma importância a leitura, mas jamais vamos compreender através da leitura com toda a sapiência e toda a excelência que nós poderíamos fazer estando lá. Então, o contato é de suma importância. E esse contato, sem dúvida nenhuma, enriquece a pesquisa. Traz elementos novos e desafiadores. E é isso que, na minha opinião, o acadêmico precisa. Porque ele vai sentir prazer no que ele está fazendo. Porque ele vai entender que o que ele está fazendo é uma obra extraída do seu olhar, da sua avaliação, apoiado pela literatura. Rico assunto. Isso leva, professor, a gente entender que qualquer área você precisa primeiro entender o comportamento humano, entender a sociedade que você está inserido. Agora, eu fiquei com gostinho de quero mais, de entender melhor, porque em se tratando de Castelo Branco, aonde o senhor começou dizendo que toda essa, não vou dizer a visão, mas esse seu olhar, sua prática, iniciou pelo projeto de 77. Me fala mais desse início aí, fala pra gente, porque me parece que foi bem significante isso, esse pontapé, esse olhar inicial lá atrás, em Realengo, na Zona Oeste. Estamos falando de 1994. Não tem problema, estamos falando do século passado, a universidade é do século passado, a Zona Oeste, estamos falando de um século passado, chegou um novo milênio, um novo olhar, revolução social, revolução tecnológica, mas algumas características, algumas necessidades, alguns pontos na nossa Zona Oeste continuam as mesmas, a gente ainda detecta muita carência, muita necessidade, um olhar mais, a falta de mais políticas públicas. Então eu acho que um pouco Zona Oeste nunca é demais. Eu também falo desse projeto de 1994. Essa provocação de 1994 para dizer que em 1994 nós já tínhamos aqui na casa 44 projetos, né? Então isso é uma alegria, né? Uma universidade particular, numa área praticamente isolada como estrutura, né? Porque ela tem uma estrutura muito grande, tinha mais de 8 mil alunos na casa, e nós, em 1994,
vários projetos foram oferecidos, e o professor Valci Rocha, né, que foi meu professor em didática, convidou alguns alunos, publicaram esse convite para os alunos passarem por uma seleção, que esse projeto ele tinha educação física, fisioterapia, terapia ocupacional e o pessoal da PUC de psicologia, que eles vinham para cá e se juntavam a nós. Então era muito interessante que nós tínhamos pessoas do outro lado praticamente da cidade, com visões diferentes, mas que tinham os mesmos objetivos, né? Então nós começamos a entender o projeto assim que fomos selecionados, eu e mais uma colega, fomos selecionados e a partir daí começamos a entender e ler o projeto, né? O projeto é um projeto de prevenção. Nós fazíamos na comunidade 77, apoiado pela Associação de Moradores, que nos ofereceu um espaço, um terraço de uma casa, onde se estabelecia a Associação de Moradores, e lá nós trabalhávamos com dinâmicas de grupo, trabalhávamos com aulas de ciência, trabalhávamos com práticas corporais, dinâmicas de grupo com corporeidade, e discutíamos, debatíamos a questão das relações sexuais, da estrutura do aparelho, porque tinham muitas meninas lá que estavam com 12 anos de idade grávidas. Então o aparelho não foi desenvolvido, a capacidade mental dela para absorver essa responsabilidade também não. Então nós intervimos em todo esse processo, cuidadosamente organizado pela equipe gestora, que um deles era o professor Valci Rocha, assim como o coordenador da fisioterapia, coordenadora de terapia ocupacional, que sentavam, montavam estratégias e a gente atuava junto a eles. Isso perpetuou durante um ano. E um ano terminava o projeto e nós tínhamos que ser substituídos. Isso era um acordo de projeto, E a gente lamentou demais, mas foi um ano de vivências muito significativas e com resultados muito positivos. Posteriormente, em 95, para ser mais exato, no final de 95, nós recebemos um comunicado da Associação de Moradores, fomos chamados pela coordenadora da terapia ocupacional, que eu peço perdão, mas eu não me recordo o nome dela no momento, e ela disse pra gente que o número de meninas grávidas tinha reduzido em 80%. Isso para nós foi muito gratificante. E com certeza a professora Vera Gissoni vibrava com esse projeto, acompanhava de perto. Exatamente, eu fui convidado por ela até para participar de um evento e eu fui com a doutora Vera Gissoni na época e fiquei muito feliz por participar desse evento em comemoração aos resultados desse projeto. Sem dúvida nenhuma, ela, onde estiver, ela realmente escreveu a sua história e a UCB está aqui para fortalecer e para a gente tocar para frente. Professor, eu ficaria aqui muito mais tempo com o senhor, porque o assunto é interessante, é de uma importância social incomparável. Mas eu queria te fazer suas considerações finais em cima de pesquisa, de social, de extensões universitárias. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, o que pode encontrar de melhor, o estudante que está em formação acadêmica, como que ele deve investir, procurar mergulhar mais, não só na pesquisa, mas nas atividades que possam enriquecer o seu conhecimento. Então, se você me permitir, eu vou buscar um autor muito antigo. Por favor, os autores sempre contribuem para a nossa vida. Do século XIX. Delícia! E quando ele escreveu a primeira redação dele, ainda estudante de liceu na Alemanha, se chama Karl Marx, eu coloco ali com Max Weber e Emília Durkheim, mas realmente eu acho que ele foi um grande idealizador, E o Karl Marx, com 18 anos ainda, como estudante de liceu na Alemanha, ele disse que o homem pode ser um grande poeta, pode ser um grande erudito, mas ele só será um homem ou uma mulher de verdade se ele conseguir atingir, se ele conseguir servir o maior número de pessoas possíveis. E aí a felicidade dele, por isso, pertencerá a milhões. Mais ou menos assim que ele escreveu a redação dele. Então, o que eu deixo aqui, sem dúvida nenhuma, é que o aluno da Castelo Branco, o aluno da UCB, de qualquer universidade, mas estamos falando especificamente da Universidade de Castelo Branco, ele trabalha o seu conhecimento com toda a sua potencialidade, Porque nós estamos aqui nessa sociedade para servir, nós estamos aqui para melhorá-la, para transformá-la, para que ela seja melhor, para que vivemos melhor, E o aluno da UCB, ele tem todas essas qualidades, porque um exemplo categórico disso, para mim, ocorreu em 1994, e ocorreu em 2023. Eu vi os meus colegas, acadêmicos como eu, dando o máximo para melhorar a vida das pessoas. E vi nesse projeto
no sistema prisional Santo Expedito, em Bangu, feminino, que agrega 700 mulheres privadas de liberdade, os alunos da UCB, de todos os cursos envolvidos, trabalhando com toda a sua potencialidade. Inclusive, é isso que faz a diferença do profissional. É isso que, para mim, caracteriza um grande profissional. E eu queria aproveitar para agradecê-los por tudo que eles fizeram, por essas mulheres e pelo projeto que eles seguraram juntamente comigo. Mas eu apenas uma pequena parte de contribuição. Eles realmente mexeram e a felicidade deles, como disse Karl Marx, hoje pertence a pelo menos 700 mulheres. Nossa, esse episódio de hoje, o nosso convidado está nada mais do que um livro do Karl Marx aqui, né? Então não poderia fechar diferente. Foi uma grande honra, uma grande alegria, professor. Espero que o senhor volte para continuar falando desses projetos, essas ideias maravilhosas, porque este é o universo acadêmico, que a gente sabe que só através da educação, desse olhar social, é capaz de transformar uma sociedade. Esse foi o nosso CB em Foco de hoje, seu podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de Ana Carolina Almeida na produção, direção e edição de áudio de Bruno Sileno. Muito obrigada a todos, continue com a gente e até o próximo episódio.